No próximo capítulo da novela Três Graças, Júnior vai respirar fundo, mas não vai esconder o incômodo quando Gerluce insistir naquela proposta arriscada. Viviane, com a voz trêmula de esperança, vai tentar convencê-lo a entrar no plano que poderá transformar a vida dos doentes da chacrinha. Ela vai dizer que, às vezes, a coragem nasce justamente no momento em que o medo tenta dominar tudo, e Júnior vai sentir que, talvez, aquela decisão seja maior do que ele. Enquanto isso, Ferete e Lorena vão se enfrentar mais uma vez, levantando velhas feridas e mágoas engolidas. Zenilda tentará impedir que a discussão vire tragédia, lembrando que palavra maldita nunca volta atrás, mas o clima fica pesado, gerando perguntas que ninguém tem coragem de responder. Gerluce, tentando controlar tudo ao redor, acaba sendo flagrada por Arminda no exato instante em que se livra de um guardanapo contendo os remédios de Josefa. Arminda não deixa barato. Ela vai encará-la e exigir explicações. Josefa, ao lado de Gerluce, provocará ainda mais, devolvendo cada acusação com ironia. A tensão entre essas mulheres vai subir a um ponto perigoso, e algo ali vai mudar para sempre. Joelle, por sua vez, vai seguir carregando um peso que ninguém imagina. Raul vai ameaçar fazer um escândalo na porta da casa dela, caso ela não o encontre na igreja. Joelle, com o coração apertado, vai jogar na cara dele a culpa por ter sido obrigada a aceitar a proposta de Samira. Raul não terá respostas, apenas medo. Medo do que pode perder. Pastor Albérico vai acolher Joelle com palavras mansas, garantindo que tudo vai se resolver. Ele promete guardar o segredo sobre quem é o verdadeiro pai do filho dela, mas essa promessa, tão delicada, pode custar mais do que ele imagina. Kellen, mesmo sabendo que o pastor quer conversar com Gerluce sobre um assunto sério, escolhe não contar nada a Joelle. O silêncio dela vai abrir um novo abismo. E quando Jorginho chegar avisando que o alvará de soltura do pastor saiu, um novo capítulo de tensão, esperança e medo começará. Porque liberdade, às vezes, chega carregando responsabilidades que mudam vidas. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Josefa sente o peso de uma vida inteira nas costas, enfrentando o impossível enquanto tenta provar que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Rogério surge entre o real e o inexplicável, deixando claro que segredos enterrados nunca descansam em paz. Cláudia se vê dividida entre proteger a idosa e encarar o medo do que não consegue explicar, aprendendo que nem sempre os olhos enxergam tudo. Arminda carrega um passado que insiste em bater a porta, descobrindo que culpa escondida é como fogo. Mais cedo ou mais tarde, queima tudo ao redor. Mas quando a verdade começa a surgir diante de todas elas, quem vai ter coragem de encarar o que realmente aconteceu naquela noite? E o que isso ainda vai provocar? Meu Deus do céu! Isso aqui vai mexer com qualquer coração mais sensível. Josefa está sentada na beira da cama bem agora, segurando o terço com tanta força que parece que vai quebrar. Ela respira fundo, ajeita o lençol, tenta manter a calma, mas a voz sai trêmula quando murmura: "Isso vai passar, isso vai passar." Só que não passa. Não passa nem um pouco. O corpo dela sente aquele arrepio que corta a espinha inteira. O mesmo que ela sentiu no dia da morte de Rogério. Um dia que vive grudado nela como sombra. É como se aquele passado estivesse aqui, sentado no quarto, olhando para ela. Josefa fecha os olhos, achando que está só cansada demais, imaginando que é mais uma daquelas visões. É só coisa da minha cabeça, já passa. Mas não passa. Quando ela abre os olhos, imagina só. A porta, que estava apenas encostada, começa a se abrir devagarinho, rangendo tão baixinho que dá até mais medo. E ali, parado, como se nunca tivesse ido embora, está Rogério. Josefa leva a mão ao peito, quase derruba o terço. "Oh, meu pai do céu, o que você está fazendo aqui? Você morreu, homem. Eu mesma vi, eu mesma enterrei.
Rogério fica ali, firme, com um meio sorriso cansado, como quem carrega um segredo grande demais. A senhora vive dizendo por aí que eu tô vivo. E quem é vivo aparece? Josefa arregala os olhos, a boca tremendo. Eu falo isso só pra mexer com a Arminda, seu danado. Não é pra você levar a sério, não. Eu sei muito bem que você se foi. E sei também que aquela morte não foi suicídio. Nunca foi. Ele respira fundo e dá um passo pra frente, deixando a presença dele ainda mais forte. Parece até que o ar fica pesado. A senhora sabe que não foi daquele jeito. Josefa sente as pernas falhando. Então fala! Pelo amor de Deus, fala o que aconteceu! Eu aguento, viu? Eu aguento! Rogério abre a boca para contar. Os olhos dele brilham como se finalmente fosse revelar a verdade que ela espera há tanto tempo. Mas antes que qualquer palavra saia, ele olha para o corredor com um susto repentino. Não era para ninguém estar vindo agora, ele murmura. Josefa aperta o terço, tentando entender. Quem tá vindo? Que barulho é esse? Rogério dá um passo para trás, como se estivesse prestes a desaparecer outra vez. A gente não devia estar conversando assim. E é justo nesse segundo, nesse respiro suspenso, que um som estranho ecoa no corredor. Passos. Algo se aproximando. E o que acontece agora vai virar tudo de cabeça para baixo. Josefa tá com o coração batendo lá no pescoço tão forte que ela chega a levar a mão ao peito. Rogério, fala de uma vez. O que aconteceu naquela noite? Eu tô pedindo. Eu preciso entender. Rogério respira fundo, pesado, como quem carrega um sofrimento que nunca teve coragem de dividir com ninguém. Ele passa a mão no rosto devagar, os olhos perdidos num ponto que Josefa não alcança. Se eu falar, Arminda desmorona, e não só ela. Josefa aperta o terço entre os dedos desesperada. Meu Deus do céu, você tá dizendo o que com isso? Não é fácil conviver com essa dúvida, você sabe? Você se matou ou te mataram? Eu quero ouvir da sua boca. Rogério abre a boca, pronto para responder, mas antes de qualquer palavra. Um flash atinge Josefa como uma pancada. Ela vê Arminda na cozinha naquele dia, sentada na cadeira, chorando baixinho com o rosto escondido entre as mãos. A voz dela ecoa como se estivesse ali outra vez. Se souberem disso, ninguém me perdoa. Josefa pisca forte, volta para o presente com a respiração acelerada. É sobre a Arminda, né? Você e ela brigaram naquele dia. Eu ouvi. Eu estava sentada na calçada e vocês gritavam lá dentro. Rogério abaixa a cabeça sem coragem de encará-la. A senhora ouviu só uma parte. Josefa quase perde o chão. Então tem mais? Tem coisa que eu não sei? Rogério, pelo amor de Deus, fala! Mas antes que ele diga qualquer coisa, a expressão dele muda completamente. O olhar fica tenso, alerta, como se tivesse escutado algo que ela não conseguiu perceber. Ele ergue a mão num gesto rápido, pedindo silêncio. Tem alguém vindo? Josefa olha ao redor confusa. Como assim tem alguém vindo? Quem diria? Até fantasma tem medo agora? Rogério dá um passo para trás, como se estivesse se preparando para desaparecer a qualquer segundo. Não é medo. É que não era para ninguém nos ver conversando. Josefa sente o estômago embrulhar. Conversando sobre o quê? Sobre quem? Você tem que falar agora. Mas ele não fala. E é justamente nesse instante, nesse silêncio que parece uma eternidade, que a porta começa a se mover. Devagar, rangendo como se alguém estivesse tentando entrar sem ser visto. A porta se abre de repente, num estalo seco que faz Josefa gelar por dentro. Ela fecha os olhos na mesma hora, como se isso pudesse proteger o que ainda restava de Rogério ali ao lado dela. Não entra agora! A gente está conversando! A voz dela sai alta, urgente, quase desesperada. Cláudia para na porta segurando o batente, sem entender nada. Conversando com quem, dona Josefa? Josefa abre os olhos devagar, como quem acorda de um sonho que ainda não terminou. Ela olha para o lado,
E Rogério simplesmente não está mais ali. A cama, o quarto, o abajur torto, tudo igual. Mas o ar ainda parece carregado dele. Você atrapalhou, menina! Ele ia me contar o que aconteceu naquela noite. Cláudia dá um passo para dentro, tentando manter a calma, mesmo com a voz trêmula. Ele quem? Josefa se levanta com dificuldade, apoiando-se no colchão. O Rogério, ora essa, o homem estava aqui, bem na minha frente. Cláudia se aproxima devagar, como quem tenta acalmar uma criança assustada. Dona Josefa, não tem ninguém aqui. A senhora está sozinha. Josefa empurra a mão dela com irritação. Coitada de você, achando que eu tô ficando biruta. Eu conheço aquele homem até de costas. Ele apareceu e falou comigo sim. Cláudia respira fundo, tentando manter o tom suave. A senhora cochilou, dona Josefa. Eu vi daqui. Quando abri a porta, a senhora estava com o olho fechado. Josefa arregala os olhos, uma fúria misturada com medo. Eu sei quando tô cochilando. Cochilar é uma coisa, conversar com o morto é outra. Ele estava aqui, parado, me olhando, e ia me contar a verdade daquele dia. Ela passa a mão pelo rosto, como quem tenta afastar a dúvida que começa a surgir, mas não consegue. Ele ia falar. Cláudia olha ao redor, ainda tentando entender, mas algo no canto do quarto mexe. Um objeto. Uma sombra. Alguma coisa que não deveria se mover sozinha. Josefa vira o rosto devagar, sem respirar. Os olhos dela se arregalam e o corpo todo parece murchar. Ela empalidece tanto que Cláudia chega a dar um passo atrás. O que foi que a senhora viu? Cláudia pergunta, quase num sussurro. Josefa não responde. Ela apenas fixa o olhar naquele canto. Como se alguém estivesse ali parado, observando. Josefa continua parada, encarando aquela sombra no canto do quarto, como se estivesse olhando para alguém de verdade. A respiração dela vai ficando mais curta, mais pesada. Você ainda tá aí, Rogério? Me responde! Não some agora, não! Cláudia sente um arrepio subir pela nuca. Ela tenta sorrir, mas o sorriso não vem. Não fala assim, dona Josefa. Não tem ninguém aí. É só a sombra do guarda-roupa. Josefa balança a cabeça com firmeza, como quem já viu coisa demais na vida para se enganar. Tem sim, eu sinto. Ele não foi embora. Ele tá aqui. Cláudia observa o canto escuro, engole seco e dá 2 passos para trás. A senhora tá me assustando. E é nesse instante que o ar parece parar. Um sussurro atravessa o quarto, tão fraco que parece vir do fundo de um sonho, mas tão real que faz o corpo tremer. Não foi suicídio. Josefa leva as 2 mãos à boca, os olhos cheios de impacto. Eu sabia que você não tinha feito aquilo. Cláudia arregala os olhos, a voz embargada. A senhora ouviu isso mesmo? Porque eu acho que ouvi também. Josefa afirma com a cabeça, firme como uma rocha. Ele tá pedindo para eu descobrir. Ele tá pedindo para eu abrir a boca. Tá pedindo para eu contar o que eu sei. Cláudia se aproxima num impulso, tentando segurar a situação com as mãos trêmulas. Por favor, deita um pouco. A senhora tá nervosa demais. Isso pode ter sido o vento. Pode ter sido qualquer coisa. Josefa afasta a mão dela de imediato. Vento não fala, menina. Eu sei muito bem o que eu ouvi. E agora eu vou atrás da Arminda. Ela vai me dizer o que estava escondendo. Cláudia segura o braço da idosa com força inesperada. Não faz isso. A Arminda vai achar que a senhora está inventando coisa. Vai dizer que a senhora está confundindo tudo de novo. Josefa encara a moça com os olhos brilhando de certeza. Eu não invento nada. O que eu vi, eu vi. O que eu ouvi, eu ouvi. E alguém nessa casa está escondendo a verdade. Ela começa a caminhar em direção à porta. Cada passo parece mais difícil, mas mais decidido também. Quando alcança o batente e olha para o corredor, o corpo inteiro trava. O corredor não parece mais o mesmo.
É quase como se estivesse mais escuro, mais pesado, mais denso. Josefa aperta o terço entre os dedos. Tem alguma coisa errada aqui? Cláudia chega atrás dela, assustada. O que foi que a senhora está vendo agora? Josefa não responde. Ela apenas fixa o olhar lá no fundo do corredor, como se algo ou alguém estivesse prestes a aparecer. Josefa caminha pelo corredor devagar, arrastando a mão pela parede como se precisasse sentir alguma coisa firme para não desmoronar. O coração está apertado, batendo descompassado. Meu Deus do céu! Será que eu tô pronta para ouvir isso? Será mesmo? Ela para diante da porta de Arminda. A madeira parece mais pesada, mais escura, como se guardasse tudo o que ninguém teve coragem de dizer até agora. Antes de levantar a mão para bater, a mente dela volta para aquele dia. Um flash invade tudo. Arminda entrando em casa pálida, suada, tremendo como uma folha, e murmurando quase sem voz. Ninguém pode saber. Josefa engole seco, respira fundo, junta coragem em cada dedo e bate com força na porta. Arminda abre de repente, já irritada, como se estivesse esperando encrenca. O que foi agora, mãe? Eu não tenho tempo para suas maluquices. Mas Josefa não perde tempo. Levanta o queixo e dispara. Foi o Rogério. Ele apareceu. Ele falou comigo. Ele disse que não foi suicídio. O rosto de Arminda perde a cor na hora. Não brinca com isso. Não brinca com isso agora. Josefa dá um passo para frente sem piscar. Brincadeira nada. Ele veio pedir verdade. Disse que tá na hora. Arminda tenta fechar a porta, assustada, mas Josefa mete o pé, empurra com força e segura a maçaneta. Você sabe o que aconteceu naquele dia? E vai me contar, nem que seja à força. Arminda gagueja, trêmula, suando frio, a respiração falhando como no dia da morte. Eu não posso falar nada. Josefa encara firme, a voz baixa, afiada como faca. Pode e vai, porque ele tá voltando, e você sabe que tá. Arminda leva as mãos ao rosto como se estivesse prestes a desabar. Mãe, por favor, por favor. Mas Josefa nem tem tempo de apertar mais, porque algo acontece atrás delas. Um silêncio pesado cai no corredor. Josefa vira devagar. E lá no final do corredor, parado, imóvel, com os olhos fixos nas duas, está uma figura. A sombra se destaca contra a parede. Não se mexe, não fala, apenas observa. Josefa prende a respiração sem conseguir mover um músculo. Meu Deus do céu, não pode ser! Arminda recua um passo, a mão tremendo. Mãe! Quem tá ali? Mas a figura apenas continua ali, encarando, esperando, e é aqui, exatamente aqui, que tudo muda. Joelle vai descobrir que a pior dor não é a da gravidez, mas a de ser traída por quem ela chamou de amiga, e vai mostrar que nenhuma mãe aceita ter seu filho tratado como negócio. Samira, por trás do sorriso calmo, revela um plano perverso, e cada palavra sua acende em Joelle a força que ela nem sabia que tinha. Raul vira moeda de troca nas mãos erradas, enquanto paga caro por escolhas que nunca imaginou que voltariam para destruí-lo. E quando Jorginho reaparece, trazendo segredos que podem mudar destinos, todas as máscaras começam a cair de uma vez. Mas será que Joelle está preparada para enfrentar a verdade? Ou vai descobrir algo ainda pior? Descubra agora! O restaurante está cheio, mas Joelle só enxerga Samira à sua frente. Então, você quer conversar sobre o futuro do meu bebê? Pergunta desconfiada. Samira força um sorriso suave. Calma, querida. Eu só quero te ajudar. Você é tão nova, tão perdida. Pode acabar tomando decisões ruins. Joelle aperta o guardanapo entre os dedos. E desde quando você sabe tanto assim sobre a minha gravidez? Samira engasga por um segundo.
o suficiente para acender o estopim. Ah, o Raul comentou comigo. Joelle bate a mão na mesa. O Raul? Você nem conhece o Raul? Como você sabe quem é ele? O clima pesa. Samira tenta disfarçar. Ei, respira. Não vamos transformar isso num drama. Eu só quero o melhor para você. Mas Joelle se inclina para a frente, os olhos queimando. Você só podia saber do Raul se alguém te contou. E eu sei exatamente quem faria isso. Um flash cruza sua mente. Raul sentado no banco da praça, inquieto, mãos tremendo, repetindo. Samira, não conta nada pra ninguém, tá? De volta ao presente, a voz dela sai rasgada. Você tá com ele, né? Você e o Raul estão armando alguma coisa comigo? Samira tenta pegar na mão dela. Para, menina! Você tá tensa! Deixa eu explicar. Joelle afasta com força. Não encosta em mim! Ela se levanta num impulso, derrubando copos, pratos e o sal inteiro na mesa de trás. O barulho faz todos virarem para olhar. Você quer comprar o meu filho, é isso? Samira empalidece. E antes que qualquer funcionário se aproxime, Edilberto surge ao lado delas. Joelle, controle-se. Que escândalo é esse? Ela gira para ele soluçando, transtornada. Você não manda em mim. Eu não vou ser calada. O caos apenas começou. E ninguém ali imagina o que Joelle está prestes a fazer. O restaurante inteiro congela quando Joelle empurra a cadeira para trás. O barulho ecoa. Edilberto tenta se aproximar mais uma vez. Menina, você tá fora de si. Senta aqui e vamos conversar civilizadamente. Joelle gira o rosto como uma fera acuada. Civilizadamente? Você tá achando que alguém vai comprar o meu filho como se fosse um objeto? Samira se levanta rápido, quase tropeçando. Joelle, para com isso agora. Você tá interpretando tudo errado. Eu só queria... Queria o quê? Ela interrompe, gritando. Queria me usar. Queria aproveitar que eu tô vulnerável, né? Você achou que eu ia cair na tua conversa de boazinha? Achei que tinha encontrado uma amiga. Mas você é uma cobra, Samira. As pessoas começam a gravar com o celular. Murmúrios surgem por todos os lados. Meu Deus, a filha da Gerluce tá descontrolada. E aquela ali não é a Samira da clínica? Tô reconhecendo. Edilberto tenta conter o caos. Chega, as duas! Eu vou chamar a segurança. Mas Joelle não recua. Ela chuta a cadeira ao lado, que desliza até bater na parede. Copos caem. Uma bandeja é derrubada por acidente, estilhaçando no chão. Samira range os dentes. Você tá fazendo papel de boba! Eu tentei te ajudar! Ajudar? Joelle avança, apontando o dedo na cara da vigarista. Foi você que falou do Raul, você que sabia da minha gravidez. Ninguém te contou aquilo à toa. Você tá metida num esquema, tá? Samira muda o tom, agora friamente calculado. Olha bem pra mim, Joelle. Você está sozinha. Raul não vai te ajudar. Sua mãe vai virar as costas quando souber o que você fez. E eu sou a única pessoa oferecendo uma saída. A frase final destrói qualquer resquício de paciência da jovem. Joelle dá um passo para trás, respira fundo e com um movimento brusco empurra toda a mesa. Pratos se espatifam no chão. Pessoas gritam e se afastam. Sai da minha vida! Ela berra, com lágrimas caindo de um jeito que nem tenta esconder. Você me enganou, você me usou, e eu não vou ser mais controlada por ninguém. Edilberto segura Joelle pelos braços. Chega! Você vai ser expulsa se continuar. Ela se solta dele como quem quebra uma corrente. Expulsa? Eu tô saindo. Eu tô indo embora. E você... Aponta para Samira. Não chega mais perto de mim nem do meu filho. Nunca mais. Joelle corre do restaurante, tremendo, soluçando, empurrando tudo que encontra. Samira fica plantada, pálida, sentindo o plano desmoronar diante de todos. E do lado de fora, Joelle tropeça na calçada, encostando na parede, tentando respirar. Porque a verdade que ela descobriu é só o começo do estrago que ainda vai vir.
Do lado de fora do restaurante, Joelle ainda tenta recuperar o fôlego encostada na parede, o rosto molhado de lágrimas. Eu fui muito burra. Como é que eu fui confiar nela? Sussurra, passando a mão na barriga. Calma, meu filho. A mamãe não vai deixar ninguém te vender, eu juro. Lá dentro, Samira se recompõe. Puxa o ar, alisa o cabelo, coloca o óculos de sol como se vestisse uma máscara de novo. Edilberto vem na direção dela, irritado. Você tá satisfeita? Olha o escândalo que você causou aqui dentro. Samira o fulmina com o olhar. Eu tentei conversar, Edilberto. Quem perdeu o controle foi aquela menininha mimada. Ela é uma gestante, Samira. Você devia ter mais cuidado nas palavras. Ela se aproxima, falando baixo, venenosa. Você sabe muito bem que eu não dou passo em falso. Se ela explodiu, é porque tá com medo. Medo de perder o pouco que ainda acha que controla. Edilberto ainda tenta insistir. Você não tá mexendo só com ela. Tá mexendo com uma criança que nem nasceu, tá ouvindo? Samira se inclina lenta. Justamente por isso, doutor. É por essa criança que eu tô fazendo tudo isso. Ela se afasta, deixando o homem sem resposta, e vai embora com o salto batendo firme no chão, como se cada passo fosse um aviso. Ela não desistiu de nada. Do lado de fora, alcança Joelle alguns metros adiante na calçada. Joelle, espera! A gente precisa conversar. A jovem gira rápido. Não chama meu nome, não fala comigo na rua como se fosse minha amiga. Eu sou a única pessoa que tá te oferecendo alguma coisa concreta, retruca Samira, mantendo o tom frio. Raul tá enfiado até o pescoço em dívida com Bagdá. A qualquer hora esse homem pode cobrar de um jeito que você não imagina. Joelle aperta a alça da bolsa. Raul que se vire. Ele se colocou nessa situação. Eu não vou vender o meu filho para salvar homem nenhum. Samira dá um sorriso torto. Engraçado. Você fala isso agora, com calma. Quero ver quando você estiver assistindo o Bagdá e o bando dele descendo o morro, arrastando o Raul pelos cabelos. Os olhos de Joelle enchem de lágrimas de novo, mesmo contra a própria vontade. Você tá me ameaçando? Tô te mostrando a realidade. Ela devolve. Raul tá marcado, e você também por tabela. Você acha que o Bagdá vai ter dó da mãe do filho do devedor? Joelle sente o chão balançar, mas tenta se manter firme. Eu não sou mercadoria. Meu filho não é mercadoria. Você não vai me comprar. Samira se aproxima mais, quase encostando o rosto no dela. Não é compra, é acordo. Você entrega o bebê num ambiente seguro, com conforto, estudo, médico, casa boa. Em troca, a sua vida e a de Raul continuam. É matemática simples. Simples para quem não tem coração, rebate Joelle, com a voz quebrada. Você tá brincando de Deus com a vida dos outros. Samira revira os olhos. Você é muito emocional, sabe? Isso te deixa fraca. Enquanto você chora, tem gente lá em cima decidindo quem vive e quem morre. Eu tô te dando pelo menos a chance de escolher o lado certo. Lado certo? O lado certo para você é o lado que te enche os bolsos, explode Joelle. Eu não vou te entregar o meu filho, nem por Raul, nem por ninguém. Um silêncio pesado se instala entre elas. O movimento da rua segue, mas ali parece tudo parado. Samira muda o tom, agora mais frio que nunca. Então vamos fazer assim. Você não quer negociar? Ótimo. Mas lembra de uma coisa. Eu sei onde você mora. Sei que a sua avó está doente. Sei da dívida de Raul. E sei que esse filho é o calcanhar de Aquiles de vocês. Joelle baixa a cabeça, envergonhada de sentir medo, mesmo tentando ser forte. Eu não vou deixar você quebrar a minha família, sussurra. Samira se inclina mais uma vez, cravando as palavras como uma faca. Eu não preciso quebrar sua família, Joelle. Sua família já tá rachada faz tempo. Eu só tô usando a fresta que vocês deixaram aberta. Ela se afasta um pouco, mas ainda sem ir embora. Pensa direito. Hoje você tá me dizendo nunca. Amanhã, com o Raul na mira do Bagdá,
Vai ser você batendo na minha porta pedindo ajuda. Eu prefiro morrer do que entregar meu filho nas suas mãos, responde Joelle, firme, mesmo tremendo. Samira sorri de canto. Não fala isso tão alto, menina, porque tem gente que escuta e resolve testar essa sua coragem. Um carro passa devagar. A buzina distante. O clima fica ainda mais pesado. Samira dá o passo final para sair, mas joga a última bomba por cima do ombro. Eu vou falar com o Raul. Ele sim, sabe o peso dessa dívida. E quando ele estiver implorando, vamos ver se você continua tão cheia de certeza assim. Ela se afasta, deixando Joelle sozinha na calçada, abraçada à própria barriga, repetindo para si mesma como um mantra. Eu não vou vender o meu filho. Eu não vou vender o meu filho. Mas, dentro dela, o medo já começou a cavar um buraco que Samira pretende alargar, trazendo Raul para o centro da chantagem. No fim da tarde, o telefone de Joelle começa a tocar sem parar. Ela olha para a tela. Raul. Mas ela aperta ignorar. Eu não vou falar com ele. Não agora, murmura, enxugando o rosto ainda marcado pelo choro. O celular toca de novo. E de novo. Até que para. Silêncio. Um silêncio que corta. De repente, uma mensagem chega. Pegaram ele! O coração de Joelle dispara. Não! Não, meu Deus! Isso não pode estar acontecendo! Ela sai correndo pela rua em direção ao beco onde costumava encontrar Raul. Chegando lá, vê o desespero estampado. Bagdá e 2 comparsas arrastam Raul pelo colarinho. Raul implora. Joelle, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não posso morrer assim. Joelle chora. Eu avisei, Raul. Eu disse para você parar, eu disse. Bagdá se aproxima dela sorrindo com crueldade. Mas ele não ouviu. E agora, minha princesa, a dívida é sua também. Eu não tenho dinheiro! Ela grita, trêmula. Bagdá aproxima o rosto. Tem sim. Ou melhor, pode ter. E atrás deles, surgindo das sombras como se já soubesse o script do terror, Samira aparece. Chega, Bagdá! Solta ele! Ela passa devagar entre os capangas, como uma rainha atravessando seu reino. Joelle arregala os olhos. Você fez isso? Você trouxe ele para cá? Samira sorri. Eu não trouxe. Eu só não impedi. Às vezes a vida precisa de um empurrão. Raul, desesperado, grita. Samira, me ajuda, por favor, eu faço o que você quiser. Joelle grita. Raul, não! Ela tá te usando! Mas Samira não perde tempo. Bagdá, quanto é mesmo a dívida dele? Bagdá responde. 60 mil, e sobe para 70 se eu resolver que ele tá me irritando. Samira abre a bolsa e joga um maço de dinheiro no chão. Tá pago. Os homens soltam Raul, que cai de joelhos. Joelle se aproxima e tenta ajudá-lo, mas ele recua humilhado. Samira respira fundo, teatral. Agora, Joelle, vamos conversar como gente adulta? A jovem dá um passo para trás. Eu não devo nada para você. Não! Samira pergunta, apontando para Raul. Porque eu acabei de salvar a vida do pai do seu filho, e tudo tem um preço. Joelle diz com ódio preso na garganta. Eu não vou vender meu bebê. Samira dá risada. Eu não pedi para você dizer sim hoje. Eu só queria que você visse. Ela aponta para Raul, tremendo no chão. O quanto você está cercada. Raul tenta levantar a cabeça. Joelle, por favor, escuta ela. É a nossa chance. A jovem vira o rosto em lágrimas. Eu não vou falar com você, Raul. Você me decepcionou demais. Samira então fecha o cerco. Você disse que eu não tinha como te alcançar. Mas agora você viu que eu posso. Joelle respira fundo, o coração latejando. Eu não vou me render. Samira aproxima o rosto, gélida. Não precisa se render. Precisa só se cansar. E isso, querida, eu garanto que uma hora chega. Joelle volta cambaleando para o centro da cidade, o coração aos pulos. Ainda está com o rosto úmido de lágrimas,
Mas agora é outra coisa que domina o corpo dela. Raiva. Uma raiva quente, viva, pulsando. Ela entra no restaurante onde conversava com Samira nos dias anteriores. O mesmo lugar onde acreditou ter encontrado uma amiga. Ela empurra a porta com tanta força que todo mundo olha. Samira está lá, sentada, bebendo água, tranquila, como se tivesse passado a tarde numa praia. Joelle avança como um furacão. Você achar que eu fosse cair na tua armadilha, Samira? A vilã tenta manter o ar calmo. Joelle, abaixa a voz. Vamos conversar como duas mulheres. Conversar? Você tentou comprar o meu filho. Você usou o Raul. Você armou com aquele demônio do Bagdá. Os clientes começam a gravar com o celular. Edilberto atravessa a porta da cozinha, assustado. Ei, 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 Joelle, baixa esse tom. Aqui não é lugar para escândalo. Eu faço escândalo onde eu quiser. Ela rosna, virando para ele. E você também não vai me calar. Samira tenta levantar. Joelle, você precisa respirar. Eu só queria te ajudar. Você entendeu tudo errado. Joelle dá um tapa na mesa. Pratos voam, copos quebram. Errado! Você veio para cima de mim como uma cobra. Fingia preocupação, fingia amizade, mas no final era tudo pela sua ambição. Samira tenta se aproximar, mas Joelle recua com um gesto brusco. Não encosta em mim. Não chega perto do meu filho. Os olhos de Samira escurecem. Eu só queria garantir o futuro dessa criança. Futuro? Joelle grita. O futuro dele não está à venda. E você não manda em mim. Ela dá 2 passos para trás, tropeça numa cadeira, mas se segura. O lugar inteiro está em silêncio, até que Edilberto tenta segurar seu braço. Chega! Você vai acabar se machucando, menina. Solta! Ela empurra ele com tanta força que o homem quase cai. Os clientes recuam. Samira observa, assustada pela primeira vez. Joelle aponta o dedo na cara dela. Você achou que eu era fraca, não foi? Achou que eu ia aceitar qualquer coisa por medo. Mas eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou te mostrar que ninguém mexe com o meu filho. Samira trêmula tenta manter a pose. E você vai fazer o quê, Joelle? Vai me enfrentar sozinha? A jovem encara, firme, com uma força que ninguém esperava. Eu tô sozinha hoje, mas amanhã não vou estar. Ela vira de costas, derrubando mais uma cadeira e sai correndo do restaurante. Samira fica imóvel. Pela primeira vez, com medo. Do lado de fora, Joelle segura a barriga e murmura. Eu prometo. Eu nunca mais vou deixar ninguém te usar. E então, ao longe, uma silhueta surge na calçada. É Jorginho, recém-saído da prisão, observando, como se já soubesse que aquela explosão fosse apenas o início. E em Três Graças, quando uma mãe acorda, ninguém segura a tempestade que vem depois. Gerluce, Jorginho e Joelle terão suas vidas viradas do avesso quando um segredo antigo vier à tona, envolvendo o nome proibido de Rogério e as misteriosas estátuas Três Graças. Misael e Joaquim serão puxados para uma aliança inesperada, enquanto Viviane e Kellen testemunham revelações capazes de quebrar famílias inteiras. Na mansão de Arminda, o dinheiro escondido é apenas o começo, porque aquilo que está trancado dentro das estátuas promete destruir Ferret e expor verdades que ninguém está preparado para ouvir. Mas quando a porta se fecha sozinha e um som misterioso ecoa, a pergunta que fica é: quem ou o que está prestes a ser libertado? Descubra agora. A casa de Gerluce está em silêncio. Aquele silêncio pesado que parece avisar que alguma coisa vai sair do lugar. Viviane e Kellen entram apressadas, trêmulas, tentando esconder o nervosismo que já denuncia tudo. Viviane segura os ombros da amiga. Gerluce, senta aqui, por favor. Senta um instante comigo. Gerluce estranha o tom, encara as duas. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vocês estão me deixando preocupada. Fala logo, Viviane. Kellen respira fundo,
Ajeita a bolsa como quem segura um segredo prestes a explodir. Eu trouxe uma pessoa para falar com você. Pessoa? Que pessoa, Kellen? Eu tô perdendo a paciência. Quem é? Viviane pega na mão dela, quase implorando. Amiga, mantenha calma. Ele mudou. Eu prometo que ele mudou. Antes que Gerluce possa reagir, a porta do quarto se abre devagar. Um passo. Depois outro. E Jorginho aparece. Vivo. Inteiro. Diferente. Mas ainda assim, carregado de passado. Gerluce perde o ar, recua, a voz saindo rasgada. Você? Sai da minha casa! Some daqui! Você não pisa mais aqui, nunca mais! Jorginho ergue as mãos, tentando mostrar que não é ameaça. Espera, girl. Só me escuta. Eu vou embora, sim. Mas antes eu preciso te revelar coisas que podem salvar a dona Lígia. E podem mudar a vida da Joelle para sempre. Você não fala o nome da minha filha, grita Gerluce, estremecida, lembrando de tudo o que viveu, de tudo o que perdeu naquele dia em que o passado dela quebrou de uma vez só. Do lado de fora, Joelle chega. Ela para no quintal, ouvindo a discussão. Ué, essa é a voz da minha mãe? Ela dá mais 2 passos, entra pela porta entreaberta e se esconde atrás do armário. Os olhos arregalados, o coração disparado. Quem é esse homem? Por que minha mãe tá assim? Jorginho respira fundo, como se cada palavra custasse o pouco de vida que lhe resta. Eu tenho pouco tempo de vida, Gerluce. Foi por isso que me soltaram. Eu quero usar esses dias para fazer o bem. E para pedir perdão para minha filha. Joelle sente o chão sumir. Ela engole seco. Como é que é? Eu sou tua filha? Ela sussurra, mas a frase ecoa pela sala como uma porta que se abre para um destino totalmente novo. No olhar dela, o futuro começa a se desenhar, e nada vai ser como antes. Joelle dá um passo à frente, tremendo, o rosto completamente perdido entre raiva e medo. Você tá dizendo que você é meu pai? Você? Gerluce tenta segurá-la pelos braços. Filha, calma. É uma história longa, muito longa. Mas Joelle explode como alguém que sempre esperou por algo e nunca recebeu. Longa? Eu vivi a vida inteira sem pai, mãe, sem pai. E agora aparece o Jorginho Ninja dizendo que é o meu. Isso só pode ser brincadeira. Jorginho sente o golpe, vacila, mas força a voz entre as lágrimas que já começam a cair. Eu errei. Eu errei muito, Joelle. Mas você tem direito de saber a verdade. Eu preciso contar tudo antes que seja tarde. Kellen coloca a mão no peito, tentando entender o tamanho daquela bomba. Meu Deus, isso tá acontecendo mesmo. Isso tá acontecendo de verdade. Viviane, ainda tentando manter a casa de pé, ergue a voz. Gente, deixa ele falar. Tem mais coisa. E coisa grande. Gerluce vira para Jorginho com ódio nos olhos. O ódio de quem foi ferida, enganada e deixada sozinha. Vai, Jorginho! Fala logo esse resto! Desembucha! Jorginho respira fundo como quem carrega um peso de décadas. Cada palavra parece doer. Cada respiração parece um pedido de perdão. Joelle, você tem um irmão, um homem poderoso. Muito mais poderoso do que você imagina. Um filho que eu nunca assumi, mas que mudou a vida de muita gente. Ele vive no topo enquanto eu me escondia no fundo do poço. A sala congela. Viviane cobre a boca. Kellen arregala os olhos. Gerluce dá um passo para trás, tremendo. Quem é ele? Pergunta Gerluce, a voz fraca, quase apagada. Jorginho olha para Joelle, depois para Gerluce. Eu vou revelar. Eu juro que vou. Mas antes tem outra coisa que você precisa saber, Gerluce. Algo que pode salvar a vida de muita gente. De repente, a porta dos fundos se abre. Lígia aparece segurando a bolsa, assustada. Minha Nossa Senhora, o que esse homem faz aqui? Pergunta ela, horrorizada.
Jorginho vira o rosto lentamente para ela com a expressão pesada. Dona Lia, eu sei que os comprimidos que a fundação dá para a senhora não funcionam. Eu sei que estão te enganando. O Rogério me contou tudo. Tudo. Pouco antes de desaparecer. As palavras dele caem como uma sentença. E o nome Rogério abre uma ferida que ninguém estava preparado para tocar. O nome Rogério cai na sala como se alguém tivesse arrancado o chão. Gerlúcia empalidece, dá um passo para trás e apoia a mão na parede. Você está falando do Rogério? O marido da dona Arminda? O pai do Raul? Como é que você sabia desse homem, Jorginho? Vocês nunca se conheceram. Jorginho ergue o rosto, firme, como alguém que decidiu parar de fugir. Eu conhecia sim, mais do que vocês imaginam. Eu era amigo do Rogério, amigo de verdade, daqueles que dividem segredos. E antes dele desaparecer, ele me contou tudo. Viviane se aproxima rápido, o coração quase saindo pela boca. Tudo o que, Jorginho? Pelo amor de Deus, fala logo. Jorginho fecha os olhos por um instante. Um flash do passado surge na mente dele. Rogério sentado na calçada, olhando para os lados, dizendo: se acontecer alguma coisa comigo, você revela. Quando abre os olhos, ele solta a verdade. O Rogério descobriu que Arminda e Ferete eram amantes. Descobriu também que os dois falsificavam os comprimidos da fundação. Ele ia denunciar, ia acabar com eles. Kellen leva a mão à boca assustada. Então foi por isso que ele sumiu? Eles mataram o Rogério? Jorginho responde com pesar. Eu não tenho prova, mas tenho certeza. Ele foi calado antes de falar. Lígia cambaleia até a cadeira e se senta, atordoada. Meu Deus do céu! Então tudo que eu senti naquela época não era loucura. Gerlúcia se aproxima devagar, ainda desconfiada. E o que isso tem a ver com as estátuas Três Graças? O que você sabe delas, Jorginho? Ele inspira fundo. Rogério me contou que escondeu algo dentro de uma daquelas estátuas. Algo grande, algo capaz de destruir a Arminda e o Ferete de uma vez por todas. E não é o dinheiro do jarro. Isso eles até sabem que existe. É outra coisa, uma coisa que eles nem imaginam. A sala congela. Joelle aperta forte o braço da mãe. Então, tem coisa escondida lá, dentro das estátuas? Jorginho confirma com um aceno lento. Tem, e é por isso que eu tô aqui. Eu quero ajudar vocês a encontrar. Quero terminar o que o Rogério começou. E quero salvar a vida de quem ainda pode ser salva. Os olhares se cruzam. O ar fica pesado. Algo muito grande está prestes a acontecer. Pouco tempo depois, a porta da casa treme com batidas fortes. Gerlúcia se assusta. Quem é agora? Joaquim e Misael entram decididos, como quem já sabe que a noite não será comum. Jorginho dá um passo à frente, tentando manter dignidade. Obrigado por terem vindo. Eu sei que eu não fui o melhor homem do mundo, mas... Joaquim interrompe seco. Vamos direto ao ponto. O que o Rogério deixou nessas estátuas, Jorginho? Fala. Gerlúcia respira fundo e entra na conversa. Pai. Ele disse que tem algo lá dentro. Algo grande. E no jarro do lado, tem dinheiro vivo. Muito dinheiro. Joaquim encara Lígia com uma firmeza que ele achava que tinha perdido. Se isso for para salvar essa mulher, eu faço o que for preciso. A gente não vai esperar a doença dela piorar. Lígia abaixa os olhos, emocionada. Joaquim, não precisa. Precisa sim, ele responde. Tô cansado de ver essa gente rica brincando com a vida dos outros. Misael, encostado na mesa, aperta os punhos e diz: se esse plano derrubar o Ferete e a Arminda, eu tô dentro. Tô dentro sem pensar duas vezes. Viviane toma a frente com a voz firme. Gente, o Jorginho falou que a Arminda guarda dinheiro ali, mas o Rogério escondia outra coisa dentro da estátua. Uma coisa que ninguém sabe o que é, nem a Arminda, nem o Ferete. Josefa aparece na porta, ofegante, quase tropeçando. Eu quero ajudar também. Eu quero ver esses dois caírem, principalmente a Arminda. Eu vi muita coisa naquela casa e agora chegou a hora deles pagarem.
Gerluce olha ao redor, percebe a união de todos e finalmente diz: então é isso. Hoje à noite, nós entramos lá. Sem volta. Sem medo. Jorginho passa as mãos no rosto, nervoso. Eu sei a planta da casa inteira. Sei onde ficam as estátuas. Sei como entrar sem chamar a atenção. Joaquim pergunta: e se der errado? Jorginho responde devagar, olhando para todos. Se der errado, a vida de muita gente vai acabar. Mas se der certo, a vida de muita gente vai começar de novo. Há um silêncio profundo. Como se todos sentissem que, dali em diante, nada seria igual. Dentro da mansão, o ar é pesado. O tipo de silêncio que parece ouvir tudo. Josefa olha para os lados e sussurra: eu fico de vigia aqui na sala. Qualquer barulho eu aviso. Joaquim posiciona-se perto da porta. Viviane, fica comigo. Se alguém aparecer, a gente inventa uma desculpa. Viviane respira fundo. Meu Deus, tomara que isso dê certo. Enquanto isso, Gerluce, Misael e Jorginho atravessam o corredor até a sala das Três Graças. A porta range lentamente, revelando as 3 estátuas imponentes, iluminadas pelo lustre antigo. Misael se aproxima, fascinado. São bonitas demais. Eu sempre quis ver isso de perto. Nunca pensei que eu tivesse coragem de entrar aqui. Gerluce caminha até o jarro ao lado das esculturas. Ela abre a tampa e trava. Minha Santa Rita de Cássia, olha isso aqui. Misael corre até ela. Que foi, girl? Ela se vira com a voz embargada. Dinheiro, Misael. Muito dinheiro. Dinheiro vivo. Isso dá para comprar o remédio da chacrinha inteira. Salvar a dona Lígia. Salvar todo mundo. Misael morde o lábio emocionado. Esse dinheiro devia ser do povo desde o começo. Jorginho, porém, não tira os olhos das estátuas. Gente, o Rogério me disse que o segredo está aqui dentro. Não é só dinheiro. É algo que destrói a Arminda e o Ferete. Algo que muda tudo. Misael cerra os dentes como se estivesse pronto para explodir. Então você me diz, Jorginho, é para quebrar isso aqui ou não é? Gerluce respira fundo. Passa a mão pelo rosto, tentando conter o tremor. Não é sobre quebrar. É sobre descobrir o que esse homem deixou pra gente. O que ele queria que o mundo soubesse. Jorginho levanta a mão, aproxima-se da primeira estátua. Se o Rogério confiou isso a mim, eu vou honrar. Mas quando os dedos de Jorginho tocam a base fria da escultura, a porta da sala se fecha sozinha com um estrondo que ecoa por toda a mansão. Gerluce arregala os olhos. Misael, você trancou a porta? Eu? Claro que não! Ele responde recuando. Jorginho olha para os lados alarmado. Tem alguém aqui dentro. O clima fica sufocante, quase palpável. Um arrepio corre pelas costas de todos. E antes que alguém consiga entender o que está acontecendo, um som ecoa de dentro da estátua. Um som oco, um som vivo. Leonardo coloca o próprio pai atrás das grades. Paulinho vai descobrir que o delegado Fausto esconde um segredo sujo. Enquanto Gerluce traz à tona uma denúncia que pode virar Três Graças de cabeça para baixo. Viviane entra em desespero quando Leonardo some sem deixar rastro. E o que Santiago faz com o próprio filho é de arrepiar qualquer mãe. No meio da guerra entre justiça e corrupção, pai e filho vão se enfrentar de um jeito que ninguém imagina. Mas qual deles vai sobreviver às consequências dessa verdade? Paulinho vai estar sentado na cadeira da sala, coçando a testa, quando Gerluce entra já com o peito pesado. Paulinho, a gente precisa conversar agora, é sério. Ele levanta na mesma hora. Meu Deus do céu, Gerluce, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa com a dona Josefa? Ela respira fundo, a voz quase quebrando. Não é só com ela, é com a chacrinha inteira. Esses remédios da Fundação Ferete, eles são falsos, Paulinho. Falsos. E estão matando gente devagar. O detetive empalidece. Você tem certeza do que está dizendo? Eu tenho, Paulinho. Eu vi com meus próprios olhos. A dona Josefa toma e só piora. Eu fui na delegacia, denunciei tudo. E sabe o que o delegado Fausto fez? Me expulsou de lá. Disse que não podia mexer com Santiago Ferete.
Paulinho dá 2 passos para trás, indignado. Eu sabia que aquele homem tinha coisa errada, mas proteger criminoso desse jeito? Ah, não na minha frente. Ele passa a mão no rosto, respirando fundo. Gerluce, isso é grave demais. O delegado tá literalmente passando pano pro Santiago. Ela segura o braço dele, aflita. Eu só te peço uma coisa. Não faz nada que te coloque em risco. Esse povo é perigoso. Eles fazem qualquer coisa para continuar no poder. Paulinho chega perto, olhando nos olhos dela. Gerluce, eu sou detetive. Esse é meu trabalho. E eu não vou virar as costas enquanto o inocente tá morrendo. Ela engole seco. Mas você prometeu que não ia se queimar por minha causa. Eu não tô me queimando. Eu tô fazendo justiça. Ele pega as chaves do carro. E começa agora. Minutos depois, Paulinho invade a delegacia. O delegado Fausto olha sem paciência. O que foi agora, Paulinho? O detetive se aproxima até quase encostar rosto com rosto. O que foi? Foi a covardia que o senhor fez com a Gerluce. Ela veio aqui denunciar remédio falso e o senhor tratou a mulher como se ela fosse lixo. Fausto arregala os olhos. Baixa o tom comigo, rapaz. Baixar o tom? O senhor tá acobertando um bandido engravatado. Como consegue dormir sabendo que gente tá morrendo? O delegado respira fundo, cansado, e diz a frase que derruba o chão. Eu recebi ordens para não mexer com Santiago Ferretti. Ordens superiores. Você não faz ideia do poder desse homem. Paulinho fecha os punhos. Eu não quero saber quem manda no senhor, mas eu vou investigar. E quando eu provar tudo, o senhor vai cair junto. Ele sai batendo a porta, sem perceber que o delegado o acompanha com um olhar frio. Calculista. Fausto pega o telefone, respiração pesada. Doutor Ferretti, nós temos um problema. Santiago responde do outro lado. Então resolva antes que esse problema vire uma tragédia. Leonardo vai estar sentado na calçada da farmácia, a cabeça entre as mãos, quando Viviane chega aflita. Léo! Meu Deus do céu! O que aconteceu com você? Você tá desse jeito por quê? Ele levanta devagar com o semblante quebrado. Viviane, a gente precisa conversar. Agora. Ela sente o coração acelerar. Não brinca comigo. O que é que o seu pai fez dessa vez? Leonardo respira fundo, como quem engole uma pedra. O meu pai admitiu. Ele mesmo contou. Os remédios da fundação são falsos. Todos. Viviane dá um passo para trás, a mão cobrindo a boca. Não! Leonardo, não! Isso não pode ser verdade. Isso não! É, e eu ouvi da boca dele, com orgulho, como se fosse só mais um negócio. Ela se aproxima, a voz trêmula. E você? Como é que ficou nisso tudo? Por que você não me contou na mesma hora? Você sabia que tinha gente morrendo. Leonardo fecha os olhos, sentindo o peso do julgamento dela. Eu não sabia antes, Vivi. Eu juro. Mas quando descobri, eu aceitei o cargo que ele me ofereceu. Não porque eu concordava, mas porque eu precisava ficar perto, precisava ter acesso. Era a única forma de derrubar ele. Viviane se afasta, tomada por raiva e dor. E você me deixou achando que tinha se vendido. Você me deixou achando que era igual a ele. Eu não sou igual ao meu pai. Eu nunca fui. Ele grita, desesperado. Eu só não contei porque eu não queria te envolver no perigo. Ela respira fundo, lágrimas nos olhos. Leonardo, quando a verdade é tão grande assim, esconder é pior. Você devia ter confiado em mim. Eu confio, e é por isso que eu tô te dizendo agora. Eu vou derrubar ele. Eu já comecei a juntar provas, mas eu preciso que você tenha cuidado. O meu pai não é homem de perdoar traição. Viviane encara ele com o coração apertado. E você acha que ele já sabe? Antes que ele responda, um carro preto vira a esquina devagar demais.
Leonardo observa, inquieto. Isso não tá certo. Viviane percebe o nervosismo dele. Léo, vem pra dentro. Entra comigo. Por favor. Mas o carro para. A porta abre. Santiago desce com aquele sorriso que nunca anuncia coisa boa. Filho, que bom que te encontrei. Entra aqui comigo. A gente precisa resolver um assunto. Leonardo tenta recuar. Eu não vou a lugar nenhum com o senhor. Viviane segura o braço dele. Léo, não vai. Tem alguma coisa errada. Santiago dá um passo à frente. Viviane, isso é entre pai e filho. Se mete não. De repente, o capanga abre a porta traseira e mete um soco violento no rosto de Leonardo. Viviane grita, Leonardo! O rapaz desmaia na hora. Santiago ordena friamente. Joga ele no porta-malas. E rápido! Viviane tenta correr até ele, mas o segundo capanga a segura pelos ombros. Solta ela! Santiago grita. A menina não é problema! Ainda! O carro arranca com Leonardo desacordado, ouvindo apenas o barulho metálico do porta-malas sendo fechado, como se ele estivesse sendo engolido pela própria escuridão. Viviane cai de joelhos na calçada, o corpo tremendo. Gerluce, meu Deus! O Leonardo sumiu! Ele sumiu! Eu sei que aconteceu alguma coisa horrível. Viviane corre até a casa de Gerluce desesperada. Gerluce, pelo amor de Deus, me ajuda! O Leonardo desapareceu. Viviane vai bater na porta de Gerluce com as mãos trêmulas, quase sem ar. Abre, Gerluce! Por favor, abre! É urgente! A porta se abre e Gerluce aparece assustada. Meu Deus do céu! O que aconteceu com você? Você tá branca igual papel! Viviane entra atropelando as palavras. Gerluce, o Leonardo sumiu. Ele estava estranho. Ele estava com medo. E agora desapareceu. Eu sei que aconteceu alguma coisa horrível. Paulinho, que vai estar sentado no sofá calçando os coturnos, ergue o olhar na mesma hora. Como assim sumiu? Fala direito, Viviane. Ele me contou tudo. Contou que o pai admitiu falsificar os remédios. E eu acho que o Santiago descobriu que ele me contou. Gerluce segura o rosto da amiga. Coitada, respira, pelo amor de Deus. Ele deve ter ido para algum lugar pensar. Viviane nega na hora. Não, Gerluce, eu conheço ele. O Leonardo nunca some assim. Ele estava sendo seguido. Eu senti. E o carro do Santiago apareceu na rua. Eu vi. Paulinho se levanta decidido. Então a gente vai atrás dele agora. Vamos, pega a bolsa, pega o celular. A cidade é grande, mas eu não vou perder o rastro. Eles saem apressados para o carro. Viviane mal consegue fechar a porta, repetindo. Por favor, Deus, protege ele! Protege ele! Mas antes que Paulinho dê a partida, várias viaturas fecham a rua cercando tudo. Sirenes piscam em vermelho e azul. O delegado Fausto desce com arrogância. Os três aí dentro! Desçam do carro agora! Vocês vão comigo para a delegacia! Delegado, a gente não fez nada! Grita Gerluce. Viviane completa. É um absurdo! Você tá abusando da autoridade! Paulinho encara Fausto com ódio engolido. Sei exatamente o que tá acontecendo. Você tá vindo aqui amando do Santiago, né? Quer calar a gente? O delegado responde baixinho, mas firme. Paulinho, não me obriga a piorar sua vida. De repente, entre os becos da chacrinha, surgem Bagdá, Alemão, Vanilson e mais meia dúzia de homens pesados, armados até os dentes. Bagdá grita. O que esses coxinhas estão fazendo no meu território sem ser chamado? Perderam o amor pela vida, foi? Os policiais se viram tensos. Fausto tenta manter a pose. Calma, seu Bagdá. Ninguém precisa. Cala a boca! Vocês acham que vão entrar aqui e levar morador como se fosse bicho? Os três aí dentro? Bagdá aponta para o carro. Mete o pé agora, porque a bala vai cantar. Um segundo de silêncio. E então, o inferno se abre. Tiros disparam de todos os lados. Policiais se jogam atrás das viaturas. Traficantes avançam pelos becos. O som ecoa como se a noite tivesse rachado ao meio. Paulinho, dirige! Grita Gerluce.
Paulinho engata a ré, desviando de um policial que cai ao chão. Viviane se protege no banco de trás, chorando. Meu Deus do céu, ele pode estar machucado. Ele pode estar morrendo. Quando conseguem escapar da rua sitiada, Paulinho respira fundo, tentando recuperar o controle. A gente precisa achar o Leonardo. Agora. Viviane puxa o celular com pressa. Espera. Ele me disse onde era mais ou menos o lugar onde os remédios falsos são produzidos. Um galpão no Jardim do Sol, com um portão preto enorme. Eu lembro. Paulinho aperta o volante. Então é pra lá que a gente vai. Ele pega o rádio da cintura e anuncia firme, sem hesitar. Todas as unidades próximas, reforço imediato no bairro Jardim do Sol. Operação de cerco. Repito, cerco total. Eu quero esse galpão fechado por todos os lados. As viaturas começam a responder pelo rádio, preparando o cerco. Paulinho pisa fundo, porque a próxima cena será a invasão. E o destino de Leonardo depende disso. As viaturas vão estar cercando o quarteirão inteiro, como se a noite tivesse virado um campo de guerra. Faróis acesos, motores rugindo, policiais descendo às dezenas. Paulinho salta do carro, já gritando no rádio. Ninguém entra, ninguém sai. Quero todo mundo atento. O alvo é Santiago Ferretti. Viviane mal espera o carro parar. Ela treme, apertando o peito. Meu Deus do céu! Ele tá aqui dentro, Gerluce. Eu sei que tá. Gerluce segura na mão dela, firme. Calma, coitada. A gente vai achar ele. Nem que eu revire esse lugar tijolo por tijolo. Os portões do laboratório clandestino estão fechados, mas Paulinho não espera a ordem. Arromba! Grita. 2 policiais avançam com um ariete. Bum! O portão cede com estrondo, ecoando pela rua inteira. Lá dentro, capangas surgem correndo. Para! Arma no chão! Berram os policiais. Tiros começam a estourar. Viviane se encolhe. Paulinho, cuidado! Paulinho vai avançando, arma em punho, desviando por corredores escuros e apertados. Santiago, você não vai fugir dessa, seu covarde! Grita, a voz ecoando nas paredes de concreto. No escritório dos fundos, Santiago percebe o cerco se fechando. Doutor, a polícia tá entrando! Alerta Edilberto cambaleando. Santiago empurra o capanga. Eu pago para vocês resolverem isso, inúteis! Eles correm para a saída dos fundos, mas quando abrem a porta, Paulinho está ali, imóvel, firme, respirando pesado. Santiago dá um passo para trás. Você não sabe com quem tá mexendo, moleque? Paulinho o aproxima devagar. Eu sei exatamente quem você é. Um assassino de gente pobre. Hoje sua sorte acabou. Santiago tenta passar por ele, mas Paulinho segura o braço. O vilão reage, acertando um soco no rosto do detetive. O impacto é seco. Paulinho cambaleia, mas volta. E o que se segue é uma briga tão violenta que parece que toda a raiva acumulada da chacrinha desaba ali. Santiago trava o braço de Paulinho contra a parede. Você acha que vai me prender? Eu compro sua carreira, seu inútil! Paulinho grita de volta. Comprou nada! O que você comprou foi a desgraça de meia cidade! Ele empurra o vilão com força e o derruba no chão. Do outro lado do laboratório, capangas tentam fugir, mas os policiais dominam todos. No chão, sem reagir! Encosta na parede! Perdeu, perdeu! Viviane corre entre as viaturas e entra no laboratório. Leonardo! Leonardo! Ela chama desesperada. Gerluce corre atrás, vasculhando sala por sala. Ele tem que estar aqui! Ele tem que estar! Então, no fundo de um corredor abafado, um policial aparece. Achei um refém! Viviane dispara na direção da voz. É ele! É ele! Ela entra na sala. Leonardo está amarrado numa cadeira, cabeça caída, rosto machucado, respiração curta. Leonardo! Viviane corre e se joga de joelhos ao lado dele, soluçando. Pelo amor de Deus, abre os olhos. Abre os olhos. O policial corta as cordas e ele cai nos braços dela.
Viviane, eu sabia que você vinha. Ela o abraça com toda a força do mundo. Graças a Deus. Graças a Deus você está vivo. Gerluce se emociona ao ver os dois. Coitado. Olha o estado desse menino. Viviane acaricia o rosto dele. Você não está sozinho. A gente te achou. E agora ninguém mais encosta a mão em você. Leonardo tenta sentar, respirando fundo. Meu pai, ele fez isso comigo. Viviane segura firme. E é por isso que você vai ver ele pagar. Paulinho surge no corredor com Santiago algemado. E Leonardo, machucado, começa a encará-lo. Pai e filho finalmente frente a frente. O corredor inteiro vai estar tomado por policiais, rádios apitando, gente indo e vindo, mas naquele instante só duas figuras importam. Leonardo, ainda mancando, e Santiago, algemado, furioso, sendo puxado por dois agentes que mal conseguem segurá-lo. Leonardo respira fundo, sente o corpo doer, lembra num flash rápido do soco dentro do carro, do escuro do porta-malas, do medo de morrer sem nunca poder dizer a verdade. Ele levanta o rosto devagar e chama, com a voz rouca. Pai! Santiago gira para trás como uma fera acuada. Você ainda tem coragem de me chamar assim depois do que fez, moleque? Me traiu, se meteu onde não devia. Eu devia ter acabado com você quando tive chance. Paulinho se aproxima para contê-lo, mas Leonardo ergue a mão. Deixa, eu quero ouvir. Viviane segura o braço de Leonardo. Não, Léo, não deixa ele te machucar mais. Ele responde baixo. Ele não tem mais esse poder sobre mim. Santiago cospe no chão, os olhos flamejando. Você acha que ganhou? Você acha que isso aqui acaba comigo? Eu tenho gente lá fora que não vai deixar barato, ouviu? Você destruiu a própria família. Leonardo dá um passo à frente, firme, mesmo tremendo. Família? O senhor tentou me matar, pai? Santiago rosna. Eu fiz o que era necessário. Você estava pronto para destruir tudo que eu construí. Sabe quantos homens dariam a vida para proteger um império como o meu? Leonardo olha para ele com um cansaço que parece pesar anos. Então é isso. O senhor chamou de império o que na verdade é uma fábrica de morte. Gerluce, ao fundo, enche os olhos de lágrimas. Meu Deus do céu, olha onde essa ganância trouxe essa família. Santiago tenta avançar, mas os policiais seguram. Seu grito corta o ar. Eu vou sair dessa, você me ouve? Eu vou sair dessa e vou acabar com cada um que fez isso comigo. Leonardo fecha os punhos, respira fundo, sente Viviane tocar suas costas como quem devolve força. Ele caminha até o pai, para bem perto, encarando o homem como nunca encarou na vida. A voz dele sai firme, limpa, cortante. Acabou, pai. Agora o senhor está preso. Os policiais puxam Santiago. O vilão berra, esperneia, jura vingança, mas ninguém recua. Paulinho comenta baixo, quase num sussurro. Tá feito. Era para ser você. Só você conseguiria derrubar ele. Leonardo sente as pernas falharem. Viviane segura ele. Calma. Respira. Você não tá sozinho. Gerluce chega perto e passa a mão no cabelo dele, como uma mãe faria. Coitado, o que esse menino passou? Leonardo encara a porta da viatura fechando sobre Santiago. E pela primeira vez percebe, o perigo não acabou. Paulinho se aproxima, sério, quase sombrio. Léo, você sabe que ele não vai ficar quieto lá dentro, né? Leonardo, ainda ofegante, pergunta. Eu sei. A pergunta é, qual vai ser o primeiro passo dele agora? Santiago Ferretti, na cadeia, já começa a arquitetar sua primeira vingança. E ela tem nome, endereço, e pode atingir diretamente quem Leonardo mais ama.